Hoje a gente vai iniciar o assunto relativo ao primeiro ano, que é chamado de dinâmica. Então, até agora a gente está estudando a parte da física, que é chamada de mecânica. Aí a mecânica ela é dividida em 3 sub-ramos, que no caso é a cinemática, que foi a primeira parte que nós estudamos, onde a gente estava estudando o movimento dos objetos sem se preocupar com a causa desses movimentos. Então a gente estava apenas analisando a questão do movimento em si, determinando a velocidade, aceleração, deslocamento, essas grandezas. E agora a gente vai analisar, a partir dessa aula, a causa desse movimento ou dessa falta de movimento. Então, isso é chamado de dinâmica. Então, a dinâmica é um ramo da física que pertence à mecânica. E aqui nós vamos estudar o movimento, agora determinando as causas para que esse corpo entre em movimento ou fique parado, que a gente chama de dinâmica. E a dinâmica, ela é regida, por 3 leis, chamadas as leis de Newton. Então, Newton e outros cientistas antes dele, começaram a analisar exatamente o que um corpo precisa para manter o movimento, para entrar em movimento, para ficar parado. Então, essas questões foram levantadas por vários pesquisadores, vários cientistas. E Newton, ele conseguiu organizar isso nessas 3 leis, que são chamados princípios da dinâmica. E Newton também, Isaac Newton, ele é conhecido como o pai da dinâmica. Então, são 3 leis que nós vamos começar a estudar a partir da aula de hoje. Então, a primeira lei é a lei de Newton, ou o princípio da inércia, que é conhecido também como princípio da inércia. Ele diz que qualquer corpo em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso, ele tende a manter-se em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso. O que é que significa dizer isso? Se um corpo está parado, a tendência natural dele é manter-se parado, em repouso, em relação ao referencial. E se ele está realizando um movimento retilíneo uniforme, também a tendência natural dele é manter-se em movimento. Então, o princípio da inércia está relacionado com a dificuldade que o corpo tem de alterar o seu estado, seja estado de movimento retilíneo uniforme, ou seja, o estado de repouso. Então, esses 2 estados, ele tem dificuldade. Então, para a gente poder fazer com que um corpo que esteja em repouso, ele deixe de estar em repouso, nós temos que aplicar uma força. Mas antes eu vou dar alguns exemplos de situação do princípio da inércia. Aqui, por exemplo, você tem um cartão com uma moeda em cima desse cartão. Você pode até fazer isso em casa, né? E bota um copo, um cartão em cima. Pode ser a carteira de estudante, por exemplo, um cartão de crédito. Aí você coloca uma pequena moeda em cima desse cartão e dá um peteleco, né? Você empurra esse cartão aí de maneira rápida. Então, se você fizer isso o mais rápido possível, né, com a força, aí você vai deslocar o cartão, porém a moeda ela vai ter a tendência de querer permanecer no seu estado, que no caso aqui, ó, a moeda está aqui no centro, então a tendência dela é ela querer continuar naquele estado de repouso. Então o cartão entra em movimento, porém a moeda não vai junto, ela cai no copo, né? Então isso é devido ao princípio da inércia. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. A pessoa está andando sem cinto de segurança, de repente colide com um obstáculo. Então, se ele está sem cinto de segurança e o carro estava em movimento, a tendência natural do motorista ou do passageiro que está aqui dentro do carro é continuar aquele movimento. Então, de repente, ele foi bloqueado, né, devido a algum obstáculo, colidiu, então ele vai ser jogado para frente. Então, isso também é o princípio da inércia. Então, o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar esse movimento. Você pode perceber também a inércia dentro de um ônibus. Então, se você está dentro do ônibus, o ônibus está parado, você está em pé, de repente o ônibus dá aquela arrancada, que o motorista está atrasado e não quer perder tempo, aí ele dá aquela arrancada brusca. Aí o que é que acontece com quem está em pé dentro do ônibus? Ele vai ser, né,
empurrado para trás. Então ele vai sentir como se alguma coisa estivesse puxando ele para trás. Por que isso acontece? Devido ao princípio da inércia. Então se ele está parado naquela posição e o ônibus de repente arranca, né, com alta velocidade, a tendência é a pessoa querer continuar naquela posição que estava em relação à Terra. Então por isso que a pessoa é jogada para trás. E no caso contrário, o ônibus está em velocidade, aí de repente aconteceu um acidente e ele tem que parar. Então, se você está em pé, agora nesse caso você vai ser jogado para frente, porque você estava em movimento e o ônibus de repente parou. Então, a tendência natural é você continuar aquele movimento. Então, a gente sente essa situação dentro de ônibus devido exatamente ao princípio da inércia. Então, o princípio da inércia mostra isso em algumas situações do nosso dia a dia. Aí aqui tem uma tirinha do Garfield, que já até caiu em Enem e tudo. No Enem é costume também colocar umas tirinhas e analisar aquelas tirinhas de maneira física, né? Ou em outras disciplinas também. Então aqui, ó, a tirinha diz o seguinte: Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí você é preguiçoso. Aqui é o dono do Garfield, né? Aí não estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Então, estou testando. Ele diz aqui a primeira lei da física, né? Não, eu estou conduzindo uma experiência física. Aí ele disse, estou testando a primeira lei da física. No caso aqui é a primeira lei da dinâmica, né? Ou a primeira lei de Newton. Aí o dono dele, preguiçoso, preguiçoso. Aí Garfield vai e responde: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, realmente, né, segundo aqui a tirinha, ele está testando a primeira lei da dinâmica, que é que o corpo, quando ele está em repouso, a tendência natural dele é permanecer em repouso. Aí, se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, ele vai continuar dessa forma. Aí agora aqui é a segunda parte, ó. Um corpo permanece em movimento. Aqui o dono do gato e do cachorro está procurando eles. Então, onde vocês foram criados num paiol, da próxima vez usem a porta, porque eles tinham pulado aqui a janela. Aí para usar a porta, eles entraram com toda aqui, ó, e não pararam, chegando até quebrar a porta, né? Aí, ó, se um corpo permanece em movimento constante, sem alteração de sua quantidade de movimento, até que encontre algo com quem interagir. Então, o corpo tende a permanecer em movimento, a não ser que encontre algo com que possa interagir para modificar aquele movimento. No caso aqui, foi a porta que chegou até quebrar, né? Então, você tem duas tirinhas, né, representando aí a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, o corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que exista alguma interação que faça com que ele saia daquele estado, e da mesma forma, um corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que ele encontre algo que vá modificar aquele estado. Então, isso é o primeiro princípio da dinâmica, primeira lei de Newton. Aqui tem uma questão do Enem, tipo Enem, né, caiu na Unesp, que diz o seguinte: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Então, isso aqui todo mundo sabe, né? Então, para a gente evitar acidente, né? Aliás, um acidente maior, mais grave, então a gente tem que estar usando o cinto de segurança. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a. Então, qual seria o conceito físico que está relacionado com a utilização do cinto, né? Necessidade de se usar o cinto de segurança no carro. Porque quando ocorrer uma colisão, a pessoa não vai ser lançada para frente, né? Então, a resposta correta, como a gente acabou de ver isso agora, né, é a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton vai dizer exatamente isso, né, que um corpo tende a continuar aquele estado de movimento, a não ser que encontre algo que interrompa aquele estado. Então, no caso de uma colisão, então a tendência natural é a pessoa ser lançada para frente. Então, por isso que precisamos utilizar o cinto de segurança. Então, a primeira lei de Newton aqui que está relacionando a isso, que é a lei da inércia. Então, é por conta da inércia que nós somos jogados para frente quando tem uma colisão. Essas outras leis já não se referem a essa situação.
Aqui outra questão também, caiu no Cefet, Minas Gerais, também é tipo Enem. Tem até uma semelhante a essa com a historinha da Mônica, uma tirinha, só que eu não encontrei essa daqui. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante. Então aqui você tem um garoto que está no skate com a velocidade constante. Em seguida, ele choca-se com um obstáculo e cai. Então encontrou aqui um obstáculo, uma pedra, ele não viu, bateu aqui, ó, o skate ficou e ele foi jogado para frente. Então a queda do garoto justifica-se devido a ou ao. Aqui, ó, ao princípio da inércia, né? Então, por conta da inércia, ele tende a continuar o movimento. Não é por conta da ação de uma força externa, nem devido ao princípio da ação e reação, que é outra lei de Newton que a gente vai estudar, e nem também devido à força de atrito. Então, ao colidir, o skate fica e ele é jogado para frente devido ao princípio da inércia ou primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, isso só para exemplificar questões, né, onde pode ser cobrado essa lei de Newton. Agora vamos ver a segunda lei de Newton, que é o chamado princípio fundamental da dinâmica. Ele diz o seguinte, ó, que a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então a gente vai ver o seguinte, é o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, diz o quê? Que quando você tem várias forças atuando em um determinado corpo, essas forças a resultante dessas forças vão aplicar uma aceleração. Aquele corpo vai adquirir uma aceleração devido ao resultante dessas forças. E essa relação da aceleração com a força também depende da massa. Então, a gente pode escrever essa segunda lei de Newton da seguinte maneira. Tá? Aqui está aparecendo, né, nessa GIF, nessa imagem animada, F igual a MA. Então, aqui, ó, a maçã caindo na cabeça de Newton e ele, né, conseguiu construir, isso é só uma analogia, né? Ele conseguiu construir essa relação porque ele verificou, né, que um corpo ao cair adquire uma aceleração e essa aceleração aqui também depende da força com que o objeto foi lançado. E a relação matemática seria isso aí, ó, a aceleração que o corpo adquire ao sofrer a ação de uma força ou um conjunto de forças vai ser a força resultante dividido pela massa. Então, a aceleração será a força resultante dividido pela massa. Isso a gente pode reescrever, passando a massa que está dividindo, multiplicando, vamos ter força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, a força é uma grandeza vetorial, e a aceleração também é uma grandeza vetorial. A aceleração vai ser medida em metros por segundo ao quadrado, que é o Sistema Internacional de Unidades. A força resultante será medida em Newton, em homenagem a Isaac Newton, e a massa em quilograma. Então, aqui nós temos o Sistema Internacional de Unidades. Então, a força igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, eu tenho um corpo de 1 quilograma. Eu tenho um corpo aqui de 2 quilogramas, um corpo de meio quilograma e outro de 4 quilogramas. São 4 corpos diferentes, né? O 4 quilogramas seria o que tem maior massa e o meio quilograma é o que tem menor massa. E nós vamos aplicar a mesma força nos 4 corpos. E essa força, no caso, vai ser de 2 newtons. Então, quando eu aplicar essa força de 2 newtons nesse corpo número 1, ele vai adquirir uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Mas como isso acontece? Eu vou mostrar aqui na outra tela. Esse corpo aqui, ó, de 1 quilograma, vai sofrer a ação da força de 2 newtons e vamos achar a aceleração. Nós vamos ter o seguinte. O corpo de 1 quilograma, nós vamos ter aqui a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Então, nós vamos pegar naquele exemplo, né? A força 2, a massa 1. Então, nós vamos pegar aqui a força 2, a massa 1. Nós vamos encontrar que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, que é a aceleração desse primeiro corpo, ó, vou chamar de A1. Nós vamos fazer também para os outros
os outros corpos. Então, vamos pegar aqui A2. A2 novamente, a força, segundo a lei de Newton, resultante dividido pela massa. Quanto é a força no segundo corpo? 2 newtons, a massa 2 quilogramas. Então, a força vai ser sempre a mesma, só vamos alterar a massa. 2 dividido por 2, nós vamos encontrar aqui 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aceleração 2, 1 metro por segundo ao quadrado. Aceleração do corpo 3, A3, nós vamos ter a força resultante dividido pela massa. A força 2 newtons e a massa agora meio quilograma, 0,5 quilogramas. 2 dividido por 0,5 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração 4. E para finalizar, vamos pegar esse corpo agora de 4 quilogramas. A 4 vai ser a força resultante dividido pela massa. A força 2 dividido pela massa, que é 4. Então, 2 dividido por 4 dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração do quarto corpo. Então, você observa o seguinte, que mantendo a mesma força, né, de 2 newtons, mas alterando a massa, nós vamos alterar a aceleração. E na medida que a gente aumenta a massa, nós vamos diminuir a aceleração. Diminuindo a massa, nós vamos aumentar a aceleração. Então, a gente pode dizer que a massa ela é uma medida de inércia do corpo. O corpo que tem maior massa é mais difícil entrar em movimento. Se você aplicar a mesma força, ele vai adquirir uma aceleração, só que uma aceleração baixa. Um corpo de menor massa, ele é mais fácil entrar em movimento, a inércia dele é menor. Então, os corpos de maiores massa têm maiores inércia. Os corpos de menor massa têm menor inércia. Então, a inércia também pode ser medida pela massa. Então, a gente diz que a massa seria a medida de inércia de um corpo. Vamos ver aqui outra situação, outro exemplo. Aqui nós temos carro de Fórmula 1. Então, o carro de Fórmula 1, durante uma competição, ele está sempre acelerando, desacelerando. Então, a gente observa que a variação da velocidade vai depender da potência do motor, né, da habilidade do piloto, é claro, e da aceleração desse carro. Então, essa aceleração ela é responsável pela variação da velocidade. Para mais, né, momentos em uma trajetória reta, aí você vai ter a aceleração aumentando a velocidade, para fazer a curva você já vai ter uma desaceleração diminuindo a velocidade. Então, a aceleração está relacionada com esse aumento ou diminuição da velocidade. E para a gente finalizar, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida. Então, nós vamos calcular a aceleração. A aceleração vai ser a força dividido pela massa, 60 dividido por 4. Vamos fazer aqui. Ó. Então, para calcular a aceleração, nós vamos ter... Então, nós vamos ter aqui ó, a aceleração, a força resultante que atua no corpo sobre a massa. Então, a força, recordando aqui, né, a força 60 newtons e a massa 4 kg. Então, vamos ter aqui ó, 60 dividido por 4. Então, a aceleração desse corpo será 60 dividido por 4, vai dar 15 metros por segundo ao quadrado. Então, aí temos o valor da aceleração. Então, a aula de hoje, a gente estudou a primeira e a segunda lei de Newton. Na próxima aula, nós vamos estudar a terceira lei de Newton. Né? E vamos também exercitar mais tanto a primeira como a segunda e a terceira lei de Newton.